Pode mandar as crianças lá para a escolinha com a Prof. Maria. Ela nem me ouviu. Amém? Louvado seja Deus. Acende para mim, irmão, o seu esse aqui, por favor. Jó capítulo 42. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Versículo 2 nós vamos ler. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Amém? Eu quero ler numa outra tradução que diz assim: sei que tudo podes fazer, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Te pedimos, Espírito Santo, vivifica essa palavra. Sim, Senhor. Se essa palavra ela não for vivificada, Senhor, não vai passar de palavras jogadas ao vento. E nós não viemos aqui só por vir, Senhor. Nós viemos aqui porque sabemos que temos a necessidade de ouvir a Tua voz. Nós temos a necessidade de alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Então fica aqui conosco, Espírito Santo. Encontra aqui nessa noite solos frutíferos. A palavra vai ser semeada e vai frutificar para louvor da Tua glória, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O livro de Jó, se ouve-se falar muito de Jó, da paciência de Jó. Se ouve-se falar muito do início do livro de Jó. E Deus me chamou a atenção aqui no capítulo 42, verso 2, onde depois de Jó ter passado tudo que ele passou, toda a provação que Jó passou, perder filhos, perder suas finanças, perder sua saúde, perdeu tudo. E além de perder tudo, os amigos que restaram estavam apontando pecados aos quais não existiam. Onde sua mulher também, por um determinado momento, manda ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Manda Jó desistir. Praticamente isso. É o que ele ouve da mulher dele: desiste de tudo e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí você vê todo o livro de Jó, e você chega nesse capítulo 42. Jó declara isso para Deus. Jó tem uma revelação depois de tudo que ele passou. O interessante, querido, é que tem coisas que a gente só vai entender depois que a gente passar. Tem coisas que não tem como você entender. Tem revelações da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida que só vão ficar claras depois que nós passarmos pela provação. Não tem como. E aqui a revelação que Jó tem, entenda que aqui ainda é antes um pouco de Deus restaurar a sorte de Jó. Antes de Deus entregar tudo em dobro para ele. Mas aqui ele tem um entendimento e eu quero que você pegue isso no teu espírito. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aí que eu quero intitular essa mensagem como Vivendo os planos de Deus. Diga comigo: vivendo os planos de Deus. Aí você vai ver no decorrer da mensagem, eu quero te fazer essa pergunta agora e você vai pensar no final em responder.
Muitos de nós fizemos planos e temos planos, sim ou não? Todos nós temos planos e sonhos, e não é errado tê-los. Não é errado tê-los, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos prestar atenção quando a gente começa a conhecer a Deus, e a gente deve escolher se a gente quer viver os planos nossos ou os de Deus. Porque muitas vezes os meus planos, os teus planos não coincidem com os planos de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, por melhor que sejam os nossos planos, os nossos projetos, não se igualam com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido, não interessa onde você nasceu, a família que você nasceu, como você nasceu, como foi a sua concepção, que cidade você nasceu, mas deixa eu dizer uma coisa, você não é um acaso. Você nasceu para um propósito. Eu vou repetir, tem duas pessoas que entenderam. Você nasceu para um propósito. Ninguém nasce por acaso. Eu e você podemos até questionar por que não nascemos. Talvez alguns vão dizer, por que eu não nasci numa família rica? Por que eu não nasci numa família diferente? Tudo tem um propósito. Você nasceu onde nasceu porque Deus se estabeleceu assim. Deus estabeleceu assim. Eu quero ler um outro versículo com você para você entender um pouquinho mais. No Salmo 139, versículo 16, aqui fica muito claro que você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Talvez você até pergunte, então eu nasci para sofrer? Não, é porque talvez você está vivendo os teus planos e não os planos de Deus. Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos, o salmista está falando de Deus, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Você não é obra do acaso. Quando você nasceu, antes de você nascer, tudo aquilo que Deus planejou para mim, planejou para você, Ele já escreveu. Deixa eu repetir, Ele já escreveu. Ele já escreveu os planos. Então Ele escreveu para mim viver essa miséria, muitas vezes que eu vivo, para viver o que eu vivi até hoje, todas as desgraças, tudo aquilo de ruim que eu vivi até hoje. Não, é porque talvez, ou melhor, deixa eu ratificar aqui, com certeza você não está vivendo o que Ele escreveu para você. Você está vivendo os teus planos. E eu quero embasar muito bem isso com a palavra de Deus para você entender, porque eu não estou falando de achômetro, eu estou falando do que Deus deixou escrito. Amém? Deixa eu basear mais um pouquinho aqui. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Diz assim, é Deus falando: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o. Assim como o céu, os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Deus, Ele só está embasando aquilo que o salmista falou, aquilo que Deus falou com o salmista, que todos os nossos dias já foram escritos. Agora a pergunta que não quer calar: como eu faço para viver os planos que Deus tem para mim? Sabe qual é o meu maior medo depois que eu descobri isso, querido? Que Deus, Ele escreveu algo ao meu respeito para mim viver. Meu maior medo, meu maior temor é chegar no dia do juízo
é chegar naquele grande dia, chegar diante de Deus. E eu creio que tem alguém que vai chegar, alguns que vão chegar e vão dizer assim: Senhor, eu não acredito que o Senhor escreveu tudo isso aqui, todas essas coisas ruins para mim. E Deus vai dizer: não, o que eu tinha escrito para você era isso aqui, mas você decidiu viver isso aqui. Porque Deus escreve, escuta isso, Deus escreve ao nosso respeito antes ainda de nós nascer. Na eternidade Deus já escreveu aquilo que Ele planejou para mim e para você. Mas como Deus nos deu livre-arbítrio, nós podemos andar naquilo que Ele escreveu para nós ou não. Ou não. Entenda que o livre-arbítrio que Deus nos deu, Ele escreve algo a nosso respeito. Isso não é destino, é predestinação. O que é predestinação? Deus escreveu isso para você, mas você vive se você quer. Então tem pessoas que acreditam: eu nasci para viver assim, essa vida miserável que eu vivo. Não. É antibíblico dizer isso. Porque ele diz assim que os pensamentos dele, os sonhos dele são mais altos do que o nosso. Então em todo o tempo ele está dizendo que existem planos maiores para nós vivermos, que Ele quer que nós vivamos coisas melhores, que Ele escreveu ao nosso respeito. Aí você olha para determinadas pessoas e você vê que tem pessoas que estão vivendo aquilo que Deus escreveu a seu respeito, e tem pessoas que não estão vivendo. Você já viu uma pessoa que talvez não tem, escuta aqui, eu vou te dizer, não tem o que o ímpio tem financeiramente, porque a gente se baseia muito no financeiro, né? Mas é uma pessoa feliz, é uma pessoa que não vive em depressão, é uma pessoa que não vive com ansiedades, é uma pessoa que não vive angustiada, é uma pessoa que parece que você olha para ela, ela vive sempre na paz, embora ela não tenha tudo aquilo que ela quer, mas ela vive em paz, ela vive bem. Provavelmente é uma pessoa que está vivendo aquilo que Deus predestinou para ela. Porque tem gente que acha que viver bem é ter dinheiro. Se fosse isso, o maior índice de suicídio não seria entre os ricos. Sabe por que existe isso? Porque os ricos podem até ter dinheiro, mas não estão vivendo aquilo que Deus escreveu para eles. Não é errado ter dinheiro. Tem gente que Deus escreveu para ter dinheiro mesmo, para ser um abençoador, para ser um mantenedor, para ser alguém usado nessa área, mas ainda não está vivendo, ainda não entende. Eu vi um rapaz esses dias falando algo na internet. Ele é muito rico, um youtuber, e ele é desviado da igreja. E ele disse assim: eu ganhei muito dinheiro, chegou um tempo da minha vida, escuta isso, chegou um tempo da minha vida que eu tinha muito dinheiro, eu não sabia nem quanto eu tinha de dinheiro. E ele disse assim, e algo veio dentro de mim, e ele é desviado, amém? E ele disse assim: eu preciso fazer algo com isso que Deus está me dando, mesmo desviado. Aí disse: eu preciso fazer algo com isso, preciso ajudar alguém com isso, porque se Deus está me dando, é para mim ajudar alguém, porque nasceu no berço evangélico, então tem algo que ele tem de entendimento. Então ele disse: eu preciso fazer. Aí ele disse que ele começou a falar com algumas pessoas, e ele viu que algumas pessoas estavam querendo se aproveitar disso, se aproveitar dessa revelação que ele teve. Então ele disse assim: eu entrei em depressão, porque quando eu vi isso, eu não fiz nada daquilo que eu sabia que eu deveria fazer, ajudar alguém, ajudar alguma instituição, ajudar algum projeto. Eu não fiz nada, ele entrei em depressão e eu quis me matar. Eu não achei sentido para a minha vida. Quem não está vivendo o propósito de Deus, aquilo que Deus escreveu a seu respeito, a sua vida não tem sentido. É uma pessoa que se pergunta: o porquê que eu nasci, o porquê que eu estou aqui. E sabe por que esse cara não conseguiu entrar naquilo que Deus escreveu a respeito dele? Porque ele olhou para os outros. Querem se aproveitar de mim.
Cara, tem um monte de forma de você trabalhar. O problema é que eu olho para um e coloco todo mundo, emparelho todo mundo igual. E daí eu deixo de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então esse vazio enche dentro de mim. Então parece que a minha vida não tem sentido. Talvez muitos aqui de nós, se Deus te der muito dinheiro hoje, e talvez hoje você peça e ore por isso, e Deus te dê, e se você não fizer aquilo que Deus escreveu a teu respeito, você vai se sentir vazio do mesmo jeito. Você não vai ver sentido naquilo, enquanto você não entender aquilo que Deus escreveu ao teu respeito. Pastor, mas como que eu vou entender aquilo qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que Deus escreveu a meu respeito? Como que eu vou saber? Se relacionando com Ele. Eu vou repetir. Se relacionando com Ele. Não tem como você descobrir aquilo que Ele escreveu ao seu respeito, se você não se relacionar com Ele. Mas quanto tempo de relacionamento nós estamos tendo com Ele? Quanto tempo de nos relacionarmos verdadeiramente com Ele? Temos tempo com Ele, com a palavra dEle, com cultos, para entender o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Eu falava com o irmão essa semana, nós conversávamos, dissemos assim, ele disse assim para mim: pastor, o senhor parou para ver que tem coisas que mesmo da época do mundo, hoje vai fazer sentido para nós? Como a gente se movia na época do mundo, hoje faz sentido para nós? Eu disse sim. Hoje tem muita coisa que eu fazia no mundo, que eu olho e eu vejo a figura de um pastor. Porque eu sempre fui um cara muito briguento. Eu nunca usei droga, nunca bebi, nunca fumei. Mas eu era um cara de muita briga. Só que daí eu conversava com esse irmão e eu disse assim, e o problema é que as brigas que eu me metia não era nada por causa de mim, era por causa dos outros. A maioria das brigas era por causa dos outros, não era por causa de mim. Eu comprava a briga dos outros. Aí hoje eu entendo. Hoje eu compro muita briga de muita gente com o inferno. Hoje eu me coloco na frente de muitos aqui em oração. Hoje eu compro muita briga. Lembra de Davi defendendo as ovelhinhas? Comprou briga com o leão, comprou briga com o urso, comprou briga com o gigante. Então tem coisas lá do mundo, por exemplo, esse irmão falava comigo, dizia assim, quando a gente saía para a balada, eu era aquele cara, não era aquele cara que ia para a briga, mas era aquele cara que ficava de longe, cuidando, sabe, vendo assim, quando aparecia alguém com uma arma, daí eu ia lá e, ele ia defender, porque os outros estavam ali já brigando. Então ele disse assim, esse é o meu ofício profético, é de observar. Eu observo muito. Então isso faz sentido, começa a fazer sentido. E daí a gente começa a descobrir aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, não é errado, não me entenda mal, amém? Não é errado você sonhar em ter uma casa, em ter um carro, em ter uma casa na praia, em ter um sítio. Não é errado não. Mas eu não tenho vontade de ter nada disso. Porque eu entendi o que Deus tem comigo. Entenda, isso não é com todos, amém? Você tem que sonhar em ter tua casa, amém? Estou dizendo eu, por quê? Porque para onde Deus me mandar eu vou, eu não tenho nada que me prenda. Então já faz alguns anos que eu entendi isso. Já faz alguns anos que eu entendi isso, que o meu chamado... Lembra da tribo de Levi? Não tinha posse nenhuma, a herança deles era o Senhor, a minha herança é o Senhor. E isso não me incomoda, isso me traz alegria, isso não me traz desconforto, isso me traz conforto, porque eu estou andando dentro do propósito de Deus. Você está entendendo? Então quando você anda dentro do propósito de Deus, do que Deus escreveu ao teu respeito, cara, você tem paz. Você tem paz. Quando você está andando dentro do propósito de Deus, você não se corrompe, você não se perde.
Você entende. Mas você precisa se relacionar com Ele. Você precisa ter relacionamento com Deus para entender isso. Aí eu já falei isso aqui várias vezes. A gente está na igreja e a gente não se envolve com nada. Cara, se você não se envolve com nada, você nunca vai saber o que Deus tem contigo, cara. Deus tem algo contigo, mas você não se envolve com nada. Você não quer compromisso com nada. Cara, desde quando eu comecei na igreja, o que me convidava para fazer, eu fazia. Hoje eu não indico as pessoas a fazerem muitas coisas ao mesmo tempo. Não, faz uma. Não, pastor, não senti que é aqui. Mas tem algo que você vai pegar e você vai dizer, cara, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Isso me satisfaz. Porque quando você está fazendo aquilo que gosta, não é cansar, sabe, não traz cansaço. É ou não é? Quando você faz aquilo que gosta, é ou não é? Já disse um pensador uma vez, né? Arrume um serviço que você gosta de fazer, você nunca vai precisar trabalhar. Porque aquilo que você faz com prazer não te traz cansaço, não te traz enfado. É ou não é? É ou não é? Não te traz. Então quando você vai servir a Deus, querido, e você descobre, vamos falar aqui da nossa casa um pouco, por exemplo, tem pessoas aqui que você sabe que ama o que faz, cara. Que está se sentindo, sabe? Não estou falando só ministerialmente, mas se você não começar por essa área, o resto você não vai saber. Não existe. Uma vez eu ouvi alguém dizer, falando sobre o Salmo 139, versículo 16, disse assim, se eu dissesse para vocês que tudo que Deus planejou para vocês está escrito num livro, vocês diriam glória a Deus. E se eu dissesse para vocês que está escrito, mas só tem uma forma de você acessar, é se relacionando com Ele. Porque a gente quer as coisas muito fáceis, né? A gente quer que Deus, né, entregue tudo por escrito e dizer assim, é isso, isso, isso. Não. É no relacionamento com Ele que você vai descobrir. Olha só. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha só. É Deus falando. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí olha só. Ele está falando, eu que sei os pensamentos, os planos que eu tenho de vós. Aí agora ele vai dar a receita como você acessa. Ele diz assim, então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Até aqui. Ele está dizendo, falando sobre os pensamentos, os planos que Ele tem sobre nós, para nós. Aquilo que Ele escreveu ao nosso respeito. E aí Ele começa a dizer que nós precisamos buscar, que nós precisamos invocá-lo. Ele disse assim, vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Faz sentido, querido? Faz sentido isso aqui? Essa palavra? Dele falar dos pensamentos que Ele tem sobre nós, e Ele dizer que você tem que invocar, você tem que buscar, e que se a gente buscar, a gente vai ser achado. Faz sentido? Ou será que está sem conexão esses dois textos, esse texto aqui? Tem conexão. Ele está falando que os pensamentos, que eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Daí ele diz assim, mas me invocareis, buscar-me-eis e me achareis. Mas quando me buscar de todo o vosso... Só que a gente quer descobrir o que Deus tem para a gente, mas a gente quer buscar Ele no raso. E a gente não vai descobrir. É que nem eu falei para vocês, queridos, eu estou com 40 anos. Mas eu morro de medo, Márcio. De chegar lá para Deus, se Deus me recolhesse hoje, eu chegar lá para Deus e eu dizer assim, a tua passagem na terra foi inútil. Porque você viveu 40 anos totalmente fora dos meus planos. Do que eu projetei para você.
Porque você buscou viver os teus planos e não os meus. Mesmo eu dizendo que os meus eram melhores que os teus, mesmo eu dizendo que os meus não podem ser frustrados, mas os seus podem. O que Jó falou? Disse: eu sei que os teus projetos, os teus propósitos não podem ser frustrados. É melhor viver o dele do que o nosso, querido. Sabe por que a gente vive se frustrando? Porque a gente está vivendo os nossos projetos, os nossos propósitos, a nossa vontade. A Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Só que a gente escolhe viver a nossa, cara. A gente converte, a gente vem para a igreja, mas a gente quer continuar vivendo os nossos projetos. A gente quer continuar vivendo os nossos projetos. E os nossos projetos, quem já se frustrou com algum projeto que fez? Levanta a mão, você já se frustrou? Agora, pela palavra, Deus estava nesse projeto, sim ou não? Por quê? Porque os deles não podem ser frustrados. É o que Jó está falando. Os teus projetos, os teus propósitos, nenhum pode se frustrar. Porque foi Ele que escreveu. E a Bíblia diz que Ele zela por cumprir a palavra dEle. Aquilo que Ele escreveu ao teu respeito, um dia Ele vai nos mostrar lá na glória. Um dia Ele vai nos mostrar lá na glória. Então, muita gente vivendo frustrada. Muita gente vivendo e se frustrando. Muita gente vivendo enferma por causa de frustrações. Porque não estão vivendo o propósito de Deus. O que Deus escreveu a seu respeito. Alguém aqui, seja sincero para mim. Alguém aqui já dobrou seu joelho e disse: Senhor, revela o teu propósito para mim. Revela aquilo que o Senhor escreveu para mim, revela para mim. Uma pessoa só. Levanta a mão quem já orou assim. Você já orou? Mas você orou uma vez e parou? Cara, é todo dia. Todo dia, quando eu levanto, eu oro, eu digo para Deus: Senhor, revela para mim o que o Senhor escreveu para esse dia para mim. Revela para mim. Revela o que o Senhor escreveu acerca desse dia para mim, para que eu possa viver a plenitude daquilo que o Senhor escreveu nesse dia. Só que entenda, cara, não estou dizendo que Deus escreveu e vai ser assim, ó, tudo mil maravilhas. Não, tem processos, amém? Amém? Deus manda os discípulos atravessarem o mar. O que acontece no meio do caminho? Tempestade. E eles estavam, e não era por rebeldia. A tempestade fazia parte do processo. Então, eles estavam obedecendo uma palavra, estavam atravessando o mar, estavam indo para Gadara. E acontece o quê? Uma tempestade. Então, aquela tempestade que acontece, queria ensinar algo para eles. Alguém teve coragem naquele barco, porque já tinha passado uma outra tempestade, era a segunda. Na primeira, Jesus estava no barco. Então eles vão lá acordar Jesus: não te importa que nós pereçamos. Jesus dormindo bem de boa. Aí Jesus chama eles, homens de pouca fé. Eles: acalma-te vento, cala-te vento, acalma-te mar. E pares, quem é esse homem que até a onda, o mar e os ventos obedecem? Aí agora tem uma segunda tempestade, é os mesmos caras. Tem uma segunda tempestade, estão obedecendo a palavra, atravessem, vão para Gadara. Só que Jesus agora não vai junto. A expectativa de Jesus era qual? Tinha chamado ele de pouca fé, é ou não é? A expectativa é que eles usassem da mesma fé, né? Usassem cala-te mar. A Bíblia diz que eles não fizeram isso. Ele estava apavorado de novo.
Então deixa aqui abrir um parênteses, tem processos que enquanto nós não aprendemos, nós vamos passar e vamos passar e vamos passar de novo e vamos passar de novo, enquanto a gente não aprendeu o que Deus está querendo ensinar. Então quando eles estão lá no mar, o mar está agitado, está quase indo a pique o mar, o que acontece? Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí alguns ficam apavorados. Até naquela época tinha crente que acreditava em assombração. Assombração não existe, amém? Amém? Naquela época, até eles, né? É um fantasma, não existe fantasma, amém? Amém? Não existe fantasma. Olha para quem está do outro lado e diga assim, não existe fantasma. Amém? Então a Bíblia diz que tem um cara lá que diz assim, Pedro, que diz assim, né? Pedro olha e diz assim, se és tu, Senhor, manda eu ir contigo sobre as águas, caminhando sobre as águas. Então entenda, querido, que por mais que você esteja no propósito de Deus, vão ter tempestades, mas essas tempestades irão trazer revelações profundas de quem é Deus e do que você é capaz em Deus. Vou repetir, meia dúzia entendeu. As tempestades da nossa vida, quando estamos no propósito, vão nos revelar algo da parte de Deus, ou aquilo que nós somos capazes de fazer em Deus. Porque Jesus olha para Pedro e diz assim, então vem Pedro, vem. Aí Pedro caminha sobre as águas. São somente dois que a Bíblia relata que caminham, é Jesus e Pedro. Então a revelação que Pedro tem agora ali, pastor Claudimar, é que ele em Cristo podia andar até nas águas. Então é isso que eu quero que você entenda, querido, que o que Deus escreveu para você não é que você não vai ter tempestades, que você não vai ter problemas, que você não vai ter desertos, não. Você vai ter sim, mas todo deserto, toda tempestade, você tem que crer que é para que Deus manifeste a glória dEle através da tua vida e na sua vida. Você tem que entender isso. Nos momentos difíceis da minha vida financeira, Deus quis me ensinar a administrar. Deus quis me ensinar a administrar. E nos momentos de falta de saúde, Deus quis me ensinar a ter fé. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus sempre se revelou de uma forma diferente para mim. De uma forma a qual eu não conhecia. Porque bem diz Jó, dizendo assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. E tem muita gente que conhece Deus somente de ouvir falar, porque não tem um relacionamento com Ele. Então você ouve falar que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus faz aquilo outro, só que as pessoas estão pegando Deus e colocando assim, sabe, fazendo com que Deus ele trabalha da mesma forma na vida de todo mundo, e não é. Não é. Ele é um Deus que trabalha de multiforme graça, de muitas formas. Amém? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você entender. Ele não curou todos os cegos da mesma forma. É ou não é? Ele curou todos da mesma forma? Não. Ele perguntou, o que você quer que eu te faça? O cara era cego, né? O que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Então, enxerga. O outro, ele passa, gospe no chão, passa nos olhos, né? E diz, agora vai se lavar. O outro, ele chega lá e diz que quer ser curado. Jesus coloca a mão nos olhos dele, ora por ele, aí ele está enxergando. Esse não, estou enxergando os homens como árvores. Ele disse, então, vamos orar de novo. Ora de novo, agora o cara está curado. Amém? Aqui mostra a multiforme graça de Deus. O problema era o mesmo, mas a ação, a forma que ele agiu foi diferente. Então não quer dizer que como Deus agiu na minha vida, Ele vai agir na tua, da mesma forma. Não. Mas o que eu posso dizer para você é que se você crer, Ele vai agir. De que forma eu não sei, mas Ele vai agir. Amém? Então não vamos nos iludir, querido, achar, então tá, eu vou descobrir o que Deus quer comigo, o que Deus planejou ao meu respeito. E eu vou
a minha vida vai ser um mar de rosa. Não, vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter deserto, mas também vai ter Deus no negócio, querido. Mas também vai ter Deus no negócio. Amém? Jeremias 33:3 diz assim, é um versículo conhecido, amém? Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Diga assim, ocultas que eu não sei. Diga, ocultas que eu não sei. Diga, Ele vai me revelar quando eu orar. Amém? Traduzimos aqui o versículo. Você sabe o que Deus escreveu a teu respeito? Diga, não. Como é que você vai conseguir saber? Orando. Ele disse assim, anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes. Sabe aquilo que você não sabe, você tem que pedir para Ele, porque Ele sabe. Ele sabe. Pode ter certeza, cara, que a nossa vida nunca vai ser a mesma a partir do momento que todo dia você orar para que Deus revele o que Ele escreveu acerca de você para aquele dia. O que o Senhor escreveu acerca de mim nesse dia, eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim. Aí vem a luta de manhã cedo, se é isso que o Senhor escreveu para mim, viva, entenda o que Deus está querendo revelar para você, não murmure. Não murmure. Amém? Você está entendendo? Não murmure, cara, procure entender. Cara, olha só. Obrigado, Espírito Santo. Olha só. Pastor Samuel, ele trabalha numa empresa lá em Santa Catarina, lá em Lages. Pastor da nossa igreja em Lages. E essa empresa é uma empresa cristã. É uma empresa cristã. E ele trabalhava numa empresa onde eu posso dizer que era uma empresa do faraó, sabe? O cara estava só tirando couro, sabe? Tirando couro. Quanto mais fazia, mais ele queria que fizesse o salário, ó, né? Que nem o professor Raimundo, né? Ó. Tem alguém que é do tempo do professor Raimundo, pelo amor de Deus, entendeu o que eu falei? Tem uns aqui que não sabem nem quem é, né? Procura no YouTube que você vai ver. Tem bastante gente aí que é do tempo do professor Raimundo aí. Tem uns que não levantaram a mão, mas são. Tem uns que não levantaram a mão, mas são do tempo do professor Raimundo, né? Deixa ele para lá. Aí o pastor Samuel disse que foi conhecer a história da empresa, que ele chegou na empresa lá e começou a trabalhar que nem louco. Foi lá e fazia, porque era um serviço que ele já fazia na outra, e começou a fazer aqui, não parava, não demora. O chefe dele disse assim, ô Samuel, vem aqui, toma um chimarrão aqui, cara. Aí ele disse assim, não, cara, tenho... Calma, aqui quem governa é Deus. Toma chimarrão. Aí que ele tentou, tomou aquele chimarrão ligeiro, sentou, tomou ligeiro e foi trabalhar. Disse, calma, cara, vamos conversar um pouquinho aqui. O chefe, o dono da empresa, que é crente. Deixa eu te contar um pouquinho para você entender o porquê que a gente trabalha assim. O chefe dele falou. Certa feita a gente estava aqui, ele falou assim, era eu, meu sócio e mais 2 funcionários que trabalhavam em vendas aqui no escritório. E nós terceirizávamos a instalação. Ele contando a história. E ele disse, o dia estava nós 4 aqui, nós chegamos aqui e não tinha nada de serviço. Não tinha nada. Ele disse, e o Espírito Santo disse assim para mim, orem, façam culto aqui. Então chegaram 8 horas da manhã, fizeram o culto, até meio-dia, não entrou nada. De tarde, ficaram ali, tomando chimarrão, esperando ver se entrava alguma coisa. E disse que Deus falou no coração dele, só confia em mim. Chegou no outro dia de manhã, disse que os funcionários disseram assim, vamos fazer o quê? Ele disse assim, nós vamos fazer um culto de novo. Nós vamos orar, ler uma palavra, fazer um louvor. E aí disse que eles fizeram o louvor, a palavra, e estavam orando. Vamos se ajoelhar para orar? Os 4 começaram a orar e deixaram os computadores ligados. Não demora, começaram a ouvir barulho de entrar mensagem no computador. Estavam sem nada de serviço. Começou a entrar. Diz que um dos vendedores correu lá para o computador, olhou lá
E começou a conversar e mandar e-mail, que tinha entrado os e-mails. Aí começou a tocar no outro computador, o outro foi lá, né? Aí quando terminaram a oração ali, o que foi lá primeiro disse assim: cara, acabou de entrar aqui um serviço de 40 mil reais. Aí o outro disse assim: aqui entrou mais 3, um de 10, um de 16 e um de 20. Ele disse: então agora nós vamos trabalhar. Aí eles começaram a trabalhar. Ele disse assim: então aqui a empresa não é minha, é dele. A empresa é dele. Ele disse assim: então agora virou costume. Aí o pastor Samuel testemunhou para mim. Agora virou costume lá, pastor. A gente chega lá 8 horas, das 8 às 9, é só oração e palavra. Todo dia, tendo serviço ou não tendo serviço. Das 8 às 9, é só oração e palavra. Então ele disse assim: pastor, eu ganho para chegar lá e ficar 1 hora falando a palavra e orando. Aí depois sim, a gente toma um golinho de café e a gente vai trabalhar. Cara, quando você entende verdadeiramente, você confia verdadeiramente naquilo que Deus tem para você. É como algo que colocaram na internet lá, eu acho muito legal, de uma menininha, né? O mundo desabando e a menininha isso aqui. Tudo caindo ao redor. Cara, você tem que realmente entender o que Deus quer contigo. Deus muitas vezes Ele nos coloca na prensa. Você acha que eu aqui como pastor desse ministério não me colocou na prensa várias vezes? Colocou, para ver se você quer de verdade. Colocou. Eu já teve um tempo do ministério, cara, que foi o tempo que eu acho que o Mr. M estava agindo aqui. No mesmo tempo que você viu um monte de gente ao meu redor ali: não, vamos fazer, pastor, estamos juntos, demora. Sumia tudo. E daí eu quase entrava em crise. Muitas vezes eu entrei em crise. Eu não estou entendendo o que Deus está querendo e não sei o quê, e pensava em fechar e tudo. Aí não demora, o Espírito Santo vinha e falava no meu coração, dizendo assim: eu vou fazer todas as vezes assim, até que a tua confiança esteja plena em mim. Eu vou repetir: eu vou fazer muitas vezes isso até você aprender que a tua confiança tem que estar plenamente em mim. Porque quando a tua confiança ela estiver baseada no humano, nessa terra, eu vou ter que fazer acontecer isso para você aprender que a tua confiança tem que estar plena em mim. Sabe por que você se abala? Porque a tua confiança não está plena nele, cara. Não está plena nele. A Bíblia diz assim: fui moço e hoje sou velho, porém eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Quando você entende, cara, eu precisei passar por um tempo na minha vida isso, e eu me revoltei contra Deus. Eu disse: eu não vou viver de esmola, eu não vou viver de cesta básica, porque várias vezes eu recebi. E eu questionava a Deus, e eu dizia, eu deixei tudo, eu deixei meu trabalho que eu ganhava bem, para mim ficar no ministério, e agora tem que estar vivendo isso. Nunca pedi, amém? Não estou dizendo que não pode, amém, querido? Mas isso foi um voto que eu fiz com Deus. Não queira fazer. Olha para mim, não queira fazer. Não queira. Porque teve um pastor uma vez congregar com a gente que foi fazer, aí depois subiu em cima do altar e disse: que igreja que vocês são, que ninguém me ajuda. Não queira fazer, não queira fazer. Tem coisa que é para mim que não é para você, tem coisa que é para você que não é para mim, amém? Você precisa entender, Deus ele não trabalha em série, Ele trabalha em particular, amém? Então não é errado não, mas eu me revoltava, cara, porque eu dizia assim, ó, eu dizia, Senhor, mas eu deixei lá, eu não precisava disso. Aí depois eu fui entender, aí o Espírito Santo falava assim para mim: o que você está falando? Você está dizendo que não vai viver de esmola? Essa esmola que você está dizendo é provisão minha para você. Isso que você chama de esmola, eu chamo de provisão. Lembra do meu profeta que eu mandei o corvo levar carne? É provisão. Ali eu entendi que o Espírito Santo estava querendo matar o meu orgulho, cara.
Porque eu sempre dizia assim, eu nunca dependi de ninguém. E realmente, nunca dependi de ninguém. Aí Deus disse assim, mas eu tenho que te mostrar. Eu tenho que quebrar esse teu orgulho. E foi o que Ele fez. Então eu nunca mais olhei, quando eu fui abençoado, com alimento, com roupa. O meu filho, logo que nós voltamos embora de lá, fomos abençoados com um monte de roupa. E a roupa que foi abençoada era de um rapaz conhecido nosso, que ele trabalhava no Banrisul, ele era gerente do Banrisul. Então era só camisa de marca, era só tênis de marca que ele ganhou. Mas ali Deus já tinha mostrado para mim que era a provisão dele, então eu não reclamei. Só que a gente acha que vivendo no propósito de Deus também a gente não vai passar por essas situações. Vamos passar sim, mas vai ter uma revelação de um Deus que provê, um Deus provedor, um Deus que te abençoa. Só que tem coisas que na hora você não entende, cara. Eu entendo muitas pessoas aqui quando a gente conversa. Na hora você não está entendendo. Porque o próprio Jesus disse assim, hoje vocês não entendem o que eu falo, mas vocês vão entender. Tem coisas que a gente só vai entender lá na frente. Foi tempos depois que eu fui entender que Deus estava trabalhando o meu orgulho. Porque eu sempre batia no peito e dizia assim, eu sempre trabalhei em 2 serviços. Eu sempre ganhei bem. Eu sempre fiz o que eu quis, porque eu ganhava bem, trabalhava em 2. Tem vários aqui que foram colegas meus lá na Visate, né? Os visateiros, cadê os visateiros aí? Levanta a mão aí. Hoje só tem 2. O irmão Rogério também foi visateiro. Então eu batia no peito e eu me vangloriava daquilo. E aquilo se tornou um orgulho dentro de mim. Então Deus precisou derrubar isso em mim. Deus precisou tratar isso em mim. Mas mesmo, agora deixa eu ler esse versículo para você entender o que eu estou te falando. Quando você está andando no propósito, Romanos 8, 28. As pessoas olham para esse versículo e acham que é para todo mundo. Não é. Diga assim, não é para todo mundo. Então vamos ser um pouco mais corajosos. Diga assim, talvez nem seja para mim, se eu não estou vivendo no propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e andam segundo o seu propósito. Não acho que todas as coisas vão cooperar para o bem se você não está andando no propósito. Se você está andando no propósito, são todas, não é só as coisas boas não. As coisas ruins vão cooperar para o teu bem. Muitas vezes para quebrar o meu orgulho, como aconteceu comigo. Muitas vezes para tirar a confiança que eu tinha no homem e colocar somente nele. Então eu precisei passar por situações complicadas. Precisei passar por um processo, e a gente precisa passar por esses processos para a gente entender. Porque a gente canta uma coisa, principalmente quando a gente fala do pessoal do louvor, ou até mesmo você que canta aqui embaixo. A gente canta, mas a gente não vive aquilo que a gente canta. É ou não é? A gente canta canções, cara, que a gente não vive elas. Canção que foi cantada um monte de tempo aqui, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. É ou não é? Mas na verdade, só se Deus fizer, para muitos Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Paulo entendeu que ele vivia o propósito, que ele escreve e diz assim, ó, nada me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Nada me separará do amor de Deus. Nada. Pode faltar comida, mas não me separo de Deus, não largo de Deus. Pode me faltar saúde, mas eu não largo de Deus. Pode estar dando tudo errado, mas eu não largo de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Mas deixa eu dizer para você, querido,
vale a pena viver o propósito de Deus, porque o dele não se frustra. O dele não se frustra. Então deixa eu dizer para você, aguenta firme, porque aquilo que ele escreveu ao teu respeito, se você está andando nisso, vai acontecer. Eu vou repetir, vai acontecer. Sabe por que para muitos não acontece? Porque abortam no processo. Não espere, cara, que Deus te dê assim, ó, sabe? De mão beijada. Não, existe um processo. Pastor, e Deus vai revelar o processo? Não. Por que não? Você imagina se ele revelasse para José do Egito tudo que ele ia passar? José do Egito nem contaria o sonho para os irmãos dele, para não correr o risco de viver o propósito. É ou não é? É ou não é? Ele ia fazer que nem minha mãe, aqui ó, que eu vou contar. Até hoje eu não sei o que significa isso aqui, mas a minha mãe fala assim, aqui, que eu vou contar. Para passar por tudo aquilo que ele escreveu que eu tenho que passar. Não, cara, faz parte do processo. Mas se você continuar firme, cara, você vai passar pelo processo e você vai chegar lá onde ele escreveu ao teu respeito. Você vai viver tudo aquilo que ele escreveu ao teu respeito. Tem gente, quando Deus me deu essa palavra, Deus falou assim, tem muita gente, Deus falando desse lugar aqui, que eu escrevi algo sobre eles para serem empresários de sucesso nessa cidade, para que o meu nome fosse glorificado, mas abortaram no meio do processo. Teve pessoas aqui, eu não vou citar nome, mas teve pessoas aqui que Deus entregou a empresa do nada, mas receberam a empresa e deixaram Deus de lado, e do nada, e também como veio, foi. E eram pessoas que tinham tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Em todos esses 20 anos de conversão, eu já vi muita gente que Deus entregou a empresa do nada, cara. Mas na primeira luta que viu, fechou a porta. Pastor, mas não é fácil. Não é, cara. Você pensa que eu não pensei em desistir várias vezes? Mas toda vez que eu penso em desistir, eu olho para trás e digo, eu já caminhei bastante para desistir. Eu já caminhei bastante para parar aqui. Eu já passei por um monte de processo. Então vamos passar por mais esse. Mas não vou parar, porque senão eu vou botar todo o tempo que eu investi até agora, eu vou botar a perder. Então eu não vou botar a perder. Eu não vou jogar fora tudo que eu já vivi. E já vivi muita providência, muita provisão de Deus. Quem já viveu muita provisão de Deus aqui? Quem já viveu algo, intervenções da parte de Deus? Então Deus te dizer uma coisa, não para, querido, continua. Continua. E sabe por que alguns param? Porque olham, e foi cantada essa canção aqui falando, a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê, querido. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos. Falam de crise, tem crise, tem crise. Fala que o negócio vai piorar e vai piorar mesmo, é bíblico isso. Mas nós temos um Jesus, nós temos um Deus, que se Deus é por nós. Não usa esse versículo como um jargão somente, querido, mas use como algo para a tua vida, dizendo, se Deus é comigo, se Deus é por mim, quem será contra? Eu vou seguir, eu vou continuar, eu quero viver aquilo que Deus escreveu a meu respeito. Só que temos uma necessidade extrema de nos relacionarmos com Ele. De nos relacionarmos com Ele. De nos relacionarmos mais em oração, para que Ele revele a nós. De nos relacionarmos com a palavra, para que através da palavra a nossa vida seja baseada pela palavra. Eu não acredito, querido. Obrigado, Espírito Santo.
aconteceu agora. Lembra de Judas? Foi aquilo que Deus escreveu para ele? Não foi. Ele quis viver o propósito dele, porque a Bíblia diz que desde antes, ele era tesoureiro, ele já metia a mão na bolsa, ou seja, ele já roubava dinheiro. Jesus sabia. Jesus alertou. Mas ele não quis viver o propósito de Deus. Ele quis viver o dele. Então ele entrega Jesus. E depois ele vai lá e tira a sua própria vida. Foi aquilo que Deus escreveu a respeito dele? A Bíblia diz que existiria um traidor. Mas não deu o nome dele. A Bíblia não diz que Deus criou Judas para ser o traidor. Não, podia ser qualquer um outro. Amém? Está entendendo? Não, pastor, estava escrito já que... Não está, cara, eu não acredito num Deus que vai criar um ser humano para viver a desgraça, para viver a miséria, vai dizer assim, eu vou criar esse aqui para sofrer. Não, cara, ele escreveu algo lindo, maravilhoso ao meu respeito, ao seu respeito. Só que nós temos que descobrir, tendo intimidade com ele. O que Pedro viveu não foi o propósito de Deus. Eu te desafio a você guardar isso no teu coração, e quando você chegar lá na glória, dizer para Jesus, Jesus, me mostra o que o Senhor escreveu acerca de Judas. Você vai ver que não estava escrito que ele seria o traidor. Que Deus não criou ele para ser o traidor. Mas eu acho que o susto maior que nós vamos levar é quando Deus mostrar para nós o que ele escreveu ao nosso respeito. O desespero vai ser grande, cara. Por isso que eu oro todo dia, eu busco todo dia, Senhor, o que o Senhor escreveu para mim acerca desse dia. Eu já estou terminando, amém, queridos? Deixa eu ler mais esse texto para ti, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama, olha só que interessante, e chama à existência coisas que não existem como se já existisse. Tem muitos aqui que Deus já olha, você não é, mas Deus já olha você como um grande empresário. Deus já te enxerga como um empresário próspero. Porque Deus não é limitado de visão. Aquilo que Ele escreveu é a teu respeito, é para você ser abençoado. Tem pessoas que Deus já olha aqui e já vê um pastor. Embora você não veja, mas Ele já te vê como um. Tem pessoas aqui que Deus olha e vê já como um adorador, como alguém que vai levar o nome do Senhor através de canções. Você pode não ver, mas Ele já te enxerga assim. Porque Ele olha para aquele que não é como se já fosse. Porque foi Ele que escreveu a teu respeito. Amém? Porque Ele escreveu ao teu respeito. Ele escreveu. Então ninguém melhor para saber do que Ele. Então para mim saber o que... Deixa eu repetir. Para mim saber o que Ele escreveu ao meu respeito, eu preciso consultar a quem? A Ele. A ter relacionamento com Ele. Eu posso pedir para o pastor me ajudar? Sim, mas não terceiriza, amém? Eu posso te ajudar, mas não terceiriza e dizer assim, ora lá pastor e vê o que ele revelou acerca de mim. Não é assim não. É claro que tem pessoas que Deus manda dar uma diretiva, amém? Amém? Deus manda dar uma diretiva. E se você não interagir com aquilo que Deus mandou te entregar, ou com aquilo que Ele fala ao teu respeito, você nunca vai viver aquilo que Ele escreveu acerca de você, se você não interagir. Amém?
Coisa que eu sempre falo aqui, quando disseram para mim, levantaram, né, a mão e levantaram a voz, disseram para mim: você vai ser um pastor um dia. Eu interagi com aquilo, eu digo: como é que eu faço para ser um pastor? Então eu fui estudar para ser um pastor, eu acreditei naquilo. E eu fui buscar estudar. Fui fazer instituto teológico, fui fazer faculdade, fui começar a fazer cultos nas casas. Quer fazer um culto na casa lá em tal lugar lá? Eu quero. Chegava lá, pregava para 1, para 2 lá, como se tivesse uma multidão. E eu fui pegando gosto pela coisa. Aí terminava uma campanha, a família dizia assim: vamos fazer mais uma campanha aqui. Eu disse: não, mas já tem uma, 7 semanas, mas tem uma outra casa para fazer, depois eu volto aqui. Eu ia lá fazer do outro lado da cidade, fazer uma campanha e cuidar deles e ligar para eles. Meu ministério eu fui descobrindo assim. Meu ministério eu fui descobrindo assim aquilo que Deus tinha para mim. Até o dia que Deus disse assim: agora eu quero tratar você para você ficar para o ministério. E aí foi punk, não foi fácil. Hoje eu tenho entendimento, mas quando a gente está no meio da prova é terrível. É ou não é? Quando a gente está na prova. Quando a gente está na prova é terrível. E aí a gente tem que pegar aquela palavra de Jesus e dizer assim: hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Amém? Um dia você não entende. Agora você não entende, mas um dia você vai entender. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: agora você não entende, mas um dia você vai entender. Você crê nisso, querido? Vamos procurar viver o propósito de Deus na nossa vida? Porque o propósito dele não pode ser frustrado. Não está dizendo não vai ter luta, mas não pode ser frustrado. Nem pela crise que está aí. Amém? Nem pelos problemas que a gente está vendo acontecer. Nada pode frustrar os planos de Deus. Deus ele vai fazer de uma forma que talvez você não entenda, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Lá do céu dizendo assim: não, eu não posso prosperar os irmãos lá que tem empresa lá porque o país está em crise. Não, o chamado eterno, a igreja chamada eterno quer abrir um orfanato lá em Moçambique, mas agora não vai dar. Porque agora está acontecendo uma guerra lá na Ucrânia. Eu nem sei, está tendo lá ainda. Eu quase não assisto TV. Está tendo ainda? Não pode. Nem meu pai. Vai para lá, agora tem aquela doença que está dando lá, meu filho. Você vai lá para a África, lá está dando uma doença lá do macaco, né? Que sai umas feridas. Você vai para lá, meu filho? Eu vou, pai. Você não tem medo, homem? Você vai trazer de lá para cá, não precisou nem eu ir, já está aqui. Semana que vem eu vou para Santa Catarina e vou dizer: nem fui eu que trouxe, viu, pai? Eu disse: cara, eu vou lá, até brinquei com ele. Eu vou lá e eu quero descer no aeroporto aqui em Lages e eu quero vir aqui lhe dar um abraço. Ele disse assim: eu saio correndo. Não precisou nem eu ir para lá, já está aqui. Amém? Aí nós vamos parar, cara? Não vamos, cara. O propósito de Deus, ele não vai ser frustrado. É propósito de Deus. Isso fecha com a palavra introdutória da nega, né? O que ela disse aqui? O que Gamaliel falou? Se propósitos humanos, todos eles foram frustrados, né? Levantou um lá que disse que fez uma revolução, juntou 400 discípulos. Matamos o cara, os discípulos foram embora, acabou tudo, não existiu mais nada. O outro também. Aí Gamaliel olhou e disse assim: agora, se Deus está nesse negócio, ninguém para. Gamaliel olhou e disse assim: libera eles, porque foi matado o líder deles, foi matado o mestre deles. Se for humano isso, vai acontecer igual aos outros, então libera eles. Agora, se for de Deus, se Deus tiver no negócio, pode matar, pode fazer o que quiser, mas não para. Está comigo, querido? Não para, cara, não esquenta tua cabeça. Ora a Deus, procura Deus, vai te dar estratégias para esse tempo. Deus vai te dar estratégias para esse tempo. Amém? Eu vou abrir algumas coisas porque eu gosto de falar da nossa casa, amém? Eu falando com o irmão Cleomir e a irmã Vanessa, né? Lá que tem a estética lá. Eles: pastor, não tem explicação. O lugar que eu tenho aqui, que eu trabalho, que a gente trabalha, é bem simples.
para estética, né, de carro. Mas aqui entra Porsche, entra Mercedes, entra... olha só o que ele declarou para mim. É uma verdade o que ele falou. Ele disse, se eu tivesse um carro desses, eu não trazia aqui para lavar. Eu disse, tá, então quem é que manda para cá? É Deus. Ele foi sincero, ele disse assim, o local que eu tenho não é como eu queria que fosse, porque o serviço deles é top. O serviço deles é para glorificar o nome de Deus mesmo. Ele disse assim, mas se eu tivesse uma Porsche, eu não traria num lugar desse para lavar, para fazer um serviço. Então quem é que manda? Deus. É Deus. Amém? É Deus. É isso que eu creio, cara. Eu creio que nós devemos viver uma vida totalmente governada por Deus, procurando viver o propósito que Ele estabeleceu a nosso respeito. Aquilo que Ele estabeleceu ao nosso respeito. Aquilo que Ele escreveu ao nosso respeito. Amém? Tem gente que nasceu para ser empresário e quer ser pastor. Tem gente que nasceu para ser pastor e quer ser empresário. Tem gente que nasceu para pregar e quer cantar. Tem gente que nasceu para cantar e quer pregar. Tem gente que nasceu para orar e quer pregar. Tem muita gente desfocada. Eu por um tempo até ajudei no louvor. Deu tempo que eu entendi. Não, você era um quebra-galho. Sai fora. A gente precisa entender. A gente precisa entender o que Deus quer da gente. Amém? Só não me venha com historinha, né? Uma vez uma pessoa, por preguiça de ensaiar para cantar no louvor, disse assim, Deus sabe que é com carinho, que é com amor que eu faço, então Ele recebe. Não, cara. Não é assim. Você já viu pessoa falar assim? Irmãos, desculpe que eu vou cantar, que eu estou com a voz meio ruim aqui. Tu está cantando para eles? Está cantando para Deus. Então, se for para cantar mal, então não canta. Amém? Mas nós precisamos entender que Ele deu. Hoje pela manhã eu tirei um período. Fiquei com Deus, digo, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale ao coração dos nossos irmãos que estarão lá nessa noite. E que venha surgir dentro de cada um de nós uma vontade extrema de descobrir o que Deus escreveu a nosso respeito. Para vivermos que com certeza o propósito dele é bem maior do que o teu, cara. É bem maior. É bem maior. Eu tenho certeza que a tua ansiedade vai embora. A tua não, né? Diga assim, não é minha, pastor. Porque tem gente que toma posse, é ou não é? É ou não é? Você já viu alguém dizer assim, a minha ansiedade? Já viu? A minha depressão. A minha dor de cabeça. Já ouviu alguém falar isso? Cara, tem gente que toma posse. É minha. Não dá nem pra gente orar para uma pessoa dessa, que ela já tomou posse, né? Não dá. Quer chamar a pessoa do louvor aqui? Que o Espírito de Deus desperte dentro do teu coração todos os dias, você procurar em Deus, ter intimidade com Ele, para você descobrir o que Ele tem a teu respeito, amém? Aí enquanto eles vêm, o Espírito Santo disse assim para mim, o problema da minha igreja hoje é que assim, para Noé eu falei uma vez só. Para Noé eu falei uma vez só com Noé. E ele creu e foi para cima. E ele viveu o propósito. Você entendeu? Você entendeu? Para Abraão ele disse só uma vez: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí tem pessoas aqui que Deus disse assim, você vai ser empresário. Você já perguntou 50 vezes para Deus se é para ser. Teve gente que Deus chamou para pregar, que 50 vezes pergunta se é. Ou para ser pastor.
ou qualquer outra coisa. A gente vive perguntando para Deus, cara, Noé, Deus falou uma vez, constrói uma arca, ou seja, viva o meu propósito. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia não diz que ele falou 2 vezes, a Bíblia diz que ele falou uma vez, e Abraão saiu. E Abraão viveu o propósito. Amém? Acerca desse ministério, Deus falou comigo uma vez. Só ele falou assim comigo: você não leva crente contigo. Começa na sala da tua casa. Aí, como quando falaram que eu ia ser pastor, eu inventei de acreditar, e eu saí da quadrangular como pastor auxiliar. Quando Deus me deu o ministério, a gente começou na sala da nossa casa, e eis-nos aqui, há 11 anos. Você tem que acreditar mais no que Deus tem falado ao teu respeito. Você tem que pegar e dizer assim: Deus falou, Deus determinou, e é isso que eu quero viver, cara. Eu quero viver o que Deus escreveu ao meu respeito. Eu quero viver isso que Deus escreveu ao meu respeito. E eu não quero viver parte, eu quero viver a plenitude do que Ele escreveu ao meu respeito. Amém? Coloque de pé.